Então, me chamo Jefferson, sou advogado, escritor, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, pós-graduado em Direito do Agronegócio, sou professor de Legislação Ambiental da Sagrada Família lá de Siqueira Campos, sou graduado também em Matemática, pós-graduando em Matemática aplicada ao estudo da geometria, professor de turma de concurso desde 2013, dou aula também no YouTube, canal com mais de 100 mil visualizações. Participei de Olimpíadas Científicas, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, de Física, de Química, de Linguagens, Olimpíada Brasileira de Medicina, Olimpíada Brasileira de Economia, Olimpíada Jurídica, Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária. Fui membro da Seleção Brasileira de Física, que participou da Physics Ball em 2014, e tenho curso de aperfeiçoamento em Matemática Olímpica pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Bom, no material que eu mandei para vocês, eu coloquei um manual, tá? Primeira coisa que eu já falo para vocês, tem um cronograma aqui. Vocês olham para o cronograma, mas entendam que ele é só sabor cronograma, tá certo? Pode ser que eu não siga a risca o que está aí, tá? Vai muito da minha cabeça. Aqui tá o que eu considero que seja importante para a prova de vocês, tanto para a prova do nível fundamental, médio e superior, tá? A única coisa que não tem no nível médio e superior, que tem no fundamental, é atualidades, o que eu achei estranho. No meu ponto de vista, deveria ter atualidade, mas não tem, tá? Então, a gente vai olhar mais ou menos isso aqui. Pode ser que no meio do curso eu ache que determinado assunto aqui não seja interessante, eu coloco outro. A gente não vai ter tempo de olhar todo o edital, até porque também não faz sentido olhar todo o edital. Se vocês pegaram o edital lá, tem um assunto em matemática chamado geometria analítica. Se vocês olharam lá. Geometria analítica a gente não olha nem no ensino médio. Eu fui olhar a geometria analítica agora na pós-graduação. Eu fui ver o que é e entender o que é. Então, não faz sentido cair geometria analítica na prova de vocês. Por essa razão, acho que a gente não vai estudar. Até porque o que eu acho que vai cair no quesito de geometria vai ser geometria plana. E talvez alguma coisa de geometria espacial. E geometria plana é para a gente calcular área e geometria espacial para a gente calcular volume. Tá? Vocês vão ver que é fácil. Né, Gabi? Fácil. Super. A parte de conhecimentos gerais de vocês é basicamente legislação. Basicamente legislação. O que eu também achei estranho. Tem coisa ali que não faz sentido nenhum. Tá? Nenhum mesmo. Mas enfim, já que está no edital, a gente vai dar uma olhada. Tá? Na segunda parte do manual, eu coloquei para vocês algumas dicas de estudo. Tá? E aí, com isso, eu vou explicar como que as aulas vão ser ministradas, tá? Durante a aula, se vocês quiserem anotar, perguntar, participar, beleza. Mas, por favor, não saia com nenhum tipo de dúvida. No concurso de Pialão, no dia da prova, eu recebi 2 mensagens. Professor, o senhor poderia explicar esse ponto aqui? Porque o senhor falou na aula, era um assunto que eu tinha dado na aula 3. E eu fiquei com dúvida e eu não entendi. E, Fia, mas você vai fazer a prova do concurso daqui meia hora, você quer que eu tire a dúvida agora? Então, tipo assim, ficou com dúvida? Pergunta. Eu vou saber tudo? Provavelmente não vou saber de tudo, mas se eu não souber, vou atrás da resposta. Mas não saiam daqui com dúvida, tá bom? Eu vou dar as aulas terça e quinta. No sábado, eu vou disponibilizar um simulado. Quem já fez aula comigo sabe como que funciona. Eu vou disponibilizar um simulado para vocês no sábado. Precisa fazer no sábado? Não. Mas é preferencialmente, eu prefiro que vocês resolvam no sábado. Por quê? Porque daí você vai falar, vou deixar pro domingo. Aí domingo tem churrasco com a família, não vai fazer. Aí vai chegar segunda, vai trabalhar, vai terça, tem cursinho, aí vai chegar no final, vai acumular. Então, tentem fazer no sábado, tá bom? Se tiver dúvidas também das questões que eu disponibilizar sábado, vocês me perguntem, tá bom? As perguntas que eu disponibilizo sábado, 95% delas são questões da banca do concurso de vocês. Tá? Então vocês não precisam ficar catando questão que eu vou fazer isso e vou disponibilizar para vocês as questões. Tá certo? Nós temos 14 aulas aqui. Pode ser que eu dê
alguma aula extra. Se eu der aula extra, a aula vai ser online, ok? Por que aula extra? Por exemplo, me dá uma loucura, eu falo assim, vou dar uma aula extra. E é isso. Tá? Então, não é muito planejado. Só que eu aviso vocês com uns 2 dias de antecedência. Ó, tal dia eu vou dar uma aula online para vocês. Ah, a gente vai pagar mais? Não. A Bia até já desistiu de conversar comigo sobre isso. Porque às vezes dá uma loucura, eu dou. Então, vocês têm lá 14 aulas, provavelmente vocês vão ter 17. Tá? Porque normalmente eu dou alguma aula extra. Tá? Sobre algum assunto. Bom, isso aqui depois vocês podem dar uma olhada, questão de cantinho de estudo, tal, revisão. Aqui algumas dicas para vocês, né, nesse período. É importante que vocês durmam bem, comam bem, façam pausas nos estudos, tá? Porque foi que nem a Bia falou. Até que no começo do material, lá na capa, não tá professor Jefferson, tá explicador. Boa parte do conteúdo que eu vou falar aqui, você já sabe. Eu vou refrescar e vou explicar algumas coisas. Mas é muito importante que vocês também façam o papel de vocês, que é revisar esse conteúdo, estudar em casa para ir reforçando, tá bom? E quem passar no concurso, paga um churrasco para nós, tá bom? Bom, hoje, o que eu programei? Português e legislação, tá? A parte de português é a parte de interpretação de texto. Eu trouxe questões, mas nenhuma das questões de hoje é da FAFIPA. Por quê? A FAFIPA de 2024 para cá, ela começou a adotar um estilo diferente de prova de interpretação de texto. Se alguém pegou as últimas provas da FAFIPA, pode ter dado uma olhada lá, com o seguinte, principalmente das provas de nível médio e superior. Ela bloqueou de vez. Ela começou a aplicar as provas de interpretação de texto com textos longos. Mas quando eu falo que é texto longo, não é texto longo, é texto extremamente longo. Teve uma questão deles que, salvo engano, aquele texto ele deve dar uma lauda inteira ou 2 laudas. Um texto extremamente extenso, que foram algumas questões relacionadas à obra Grandes Sertões Veredas. E extremamente complexa. Então eu não trouxe para a gente resolver em sala, porque ia dar muito trabalho, mas essas questões estarão no simulado de vocês de sábado. Então já fiquem cientes. Tirem um bom tempo, porque vai ter texto grande lá. Porque a FAFIPA está exigindo isso. Não sei se alguém assistiu a live que eu fiz, mas lá eu comentei sobre a questão da banca, tá? É uma banca que ela preza muito pela parte de interpretação de texto. Ela não tem pegadinha praticamente, tá? Não é da índole dela fazer pegadinha com vocês. Mas como a banca nunca quer que o candidato passe, e isso eu já vou deixar claro para vocês, nenhuma banca quer que vocês passem no concurso. Porque se a banca quisesse que vocês passassem no concurso, ela dava uma prova teta. E ela não dá a prova fácil, porque ela não quer que passe no concurso. Então, a FAFIPA, ela pega nessa questão de interpretação de texto. Legislação é a letra da lei. Alguém vai fazer para motorista aqui? Motorista, né? A parte de conteúdo específico tem bastante lei lá também. Não é assim que vocês precisam decorar a legislação. Vocês precisam ter pelo menos uma noção do que está ali, tá? Porque o que ela pede é exatamente o que está lá. Às vezes ela vai dar para vocês uma situaçãozinha e as alternativas é algum texto de lei. Ela vai trocar uma palavra ou outra. Ela vai tirar um e, vai colocar uma vírgula, vai colocar um ou num lugar que tem vírgula, então vocês precisam estar atentos nisso aí. Por isso que hoje, a primeira aula, eu programei interpretação de texto e legislação. E daí a gente já caminha junto nisso aí. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá bom. Sobre o horário de aula. Normalmente eu dou um intervalo por volta das 8h30. Aí normalmente eu dou ali uns 10 minutos de intervalo. Quando eu tô muito amigão de vocês, eu dou uns 15. E quando eu não tô nada amigo, eu não dou intervalo. Tá? Hoje, vocês estão me pegando no meio termo, de uns 10 minutos. Tá? Vamos ver como que vai desenrolar pro final. As questões de interpretação de texto da FAFIPA, ela vai pegar em 3 situações. Então nós vamos ter questões que vão ter o seguinte comando. Segundo o texto. Pode ser que não apareça exatamente com esse termo.
tá? Mas termo parecido. Segundo o texto, de acordo com o texto, tá? O segundo tipo são as questões de infere-se. E o terceiro tipo é ideia. Bom, quando nós temos aqui essas questões que perguntam para vocês, segundo o texto, é literal. E aí lá para o final dessa parte de português, tem lá algumas dicas que eu dou para vocês. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: não converse com a porcaria do texto. Por experiência própria. Então eu tenho, podemos dizer assim, experiência para falar para vocês. Não converse com o texto. Experiência porque eu sei mais que vocês? De forma alguma. É porque eu me ferrei numa prova porque eu fiquei conversando com o texto. Quando a questão vem para vocês segundo o texto, é segundo o texto, não segundo a tua interpretação e não segundo o que você acha. Prova de concurso, eu já tive um colega que se lascou na prova de concurso no estado de São Paulo, porque veio uma questão para interpretar em português. Era uma questão que falava sobre política. E qual que foi o problema? Era um texto que era claramente contra a ideia política dele. E aí ele respondeu a questão com base no que ele achava. Por quê? Porque ele falou para mim que ele não concordava com o texto. Eu falei, cara, dane-se se você não concorda com o texto. Dane-se, não converse com o texto. Se o autor falar para vocês que o céu é vermelho com bolinha rosa, o céu é vermelho com bolinha rosa, tá? Não converse. Eu, na prova da OAB, eu fiquei conversando com a questão. Era uma questão muito simples, sobre infanticídio. O motorista tem tem questões de penal, né? Infanticídio, a mãe que mata o próprio filho durante o estado puerperal. E era uma questão muito tranquila. Que qualquer um que fez direito saberia responder a questão. Só que daí, eu caí na besteira de perguntar para o texto, mas e se acontecer isso? Aí quando eu falei e se acontecer isso, eu já me perdi inteiro. Eu me vi 15 minutos numa questão, que era para resolver em 30, e marquei a alternativa errada, porque eu fiquei conversando com o texto. Então, não façam isso, tá? Então, segundo o texto, é segundo ele, não segundo vocês. A técnica que vocês vão usar aqui é a técnica de scan, tá bom? Vocês vão usar a técnica de scan. Todo mundo já usou a técnica de scan uma vez na vida. O problema é que nunca sabia que o nome era esse. Vocês já não pegaram, por exemplo, um texto e vocês só ficaram passando o olho assim no texto, tentando encontrar uma palavra? Era só isso que vocês estão querendo fazer. Isso é a técnica de scan. Eu faço isso muito em processo no escritório. Sai uma sentença lá de 30 páginas, desculpa, eu não tenho saco para ler 30 páginas. Eu tenho tempo, mas eu não tenho paciência. Então, o que eu sei? Eu sei o que eu pedi no processo, eu sei o que a outra parte está pedindo, e eu sei qual que é o objetivo do processo. Então, com base nisso, eu só começo a passar o olho no texto, e quando eu identifico uma palavra chave dessas coisas, eu paro e leio ali. Essa é a técnica de scan que vocês vão fazer. Normalmente, aqui a técnica de scan na prova da FAFIPA, vocês vão se deparar com datas, com dados, acontecimentos, e isso não serve só para prova de português, tá? Para as específicas também. E pessoas. Né? Pessoas ou nomes, porque às vezes pode ter algum nome lá que não está relacionado à pessoa. A técnica de scan é isso. Por exemplo, quem vai fazer para o professor? A FAFIPA. Quem vai fazer para o professor aqui? 1, 2, 3. A FAFIPA gosta muito do cidadão chamado Libânio. Todo mundo já leu, já viu o nome Libânio, mas nunca ninguém viu a cara do Libânio. Mas a FAFIPA gosta muito do Libânio. Então tem questões que ela vai falar assim, segundo Libânio, ou o segundo Freire. Então o que vocês vão procurar? Vão bater o olho na questão, vão bater o olho no texto e vão encontrar o quê? O nome do Libânio. Encontrou o nome do Libânio, a questão está lá. Tá? E vocês vão ver que isso funciona daqui a pouco. Dados, acontecimentos e pessoas. Tá? Quando nós estamos falando da inferência, a inferência ela é mais complicadinha. Por conta do seguinte, a inferência ela não está escrita no texto. Tá?
ela não está escrita. Então, não está escrita. Deixa eu perguntar para vocês. As 3 vão fazer para o professor, vai fazer para administrativo, motorista, agrônomo. Agrônomo também? Vocês têm alguma relação de parentesco? Ah, vocês são casados? Mas aí não pode. Caraca, isso aí... Caraca, pra dar briga em casa, isso aí é... Estão estudando lá. Amor, e o que é isso aqui? Não vou te falar porque, né? Se você não sabe, né? Fala, não, eu não vou te... É meio difícil, hein? Vamos torcer aí que, né, não dê briga. Vamos ver se não dê briga. Então, o que a banca quer? A banca quer uma conclusão lógica. Quando ela fala infere-se do texto, retire do texto, tá? A FAFIPA, ela usa o retire como sinônimo para inferência. Então, fiquem ligados nisso aí. Que às vezes ela coloca retire do texto, mas você fala, mas o que ela está pedindo não está escrito no texto. Não, porque ela está usando o retire do texto como sinônimo para inferência. Então, a inferência, vocês vão tirar um sentido lógico do texto, tá? Então, a partir do que foi dito. Então, a resposta ela não está escrita com as mesmas palavras. Vocês vão ter que se aprofundar nesse texto. E a técnica ideal é leitura atenta com anotações. Quando nós temos, por último, a ideia central do texto, tá? Ela quer o resumo. Ela quer o resumo. Ou o tema. Esse é tranquilo, porque assim, a FAFIPA, às vezes, ela traz texto para vocês com título. Se ela trazer com título, tá mamão com açúcar, porque quase sempre, nas questões da FAFIPA, a ideia do texto, vocês conseguem extrair direto do título. Só que nos textos que ela não apresentar título, aí vocês vão ter que usar a técnica da leitura rápida. Leitura rápida é diferente do scan. O scan, vocês vão passar o olho por cima do texto e vão tentar encontrar isso aqui. Data, dados, acontecimentos, pessoas. Ou, também, palavras-chave. Tá? Palavras-chave. Na ideia, quando vocês vão fazer a leitura do texto, a leitura rápida, é aquela leitura que todo mundo já fez. Já pegaram o papel e ficaram parecendo que tá falando árabe, né? É isso que é a leitura rápida. Porque no scan você não tá lendo, você só tá tentando identificar uma figura, que é uma dessas coisas. Na leitura rápida você tá lendo. Mesmo parecendo árabe, você tá lendo. Tá? Bom, vamos lá para questões. O que eu tenho que fazer quando eu abrir a prova da FAFIPA? Primeira questão de vocês já é um texto de 7 páginas. Qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Chorar. Não é chorar. O que vocês vão fazer? Pular pergunta grande. É uma das técnicas, deixar a pergunta grande pro final. É bom. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente. Se alguém não fizer isso, eu vou na casa de vocês e puxo a orelha de vocês. Até tua orelha também, fião. Não é porque você é casado com não, invade tua casa e puxa tua orelha. Vocês vão fazer o seguinte. Tem o texto grande lá, ou ele é pequeno e tudo mais, vocês vão na pergunta. Por quê? Vocês vão... A FAFIPA, eu já falei para vocês, ela vai dar um texto grande. Aí vocês vão ler todo o texto lá. E o texto que ela deu, por exemplo, do Guimarães Rosas, é um texto difícil de ler. Porque, às vezes, ele dava uma loucuragem lá. Então, você lê o texto todo que é difícil, aí você vai para a pergunta. Aí você termina de ler a pergunta. A pergunta da FAFIPA, para esses textos, também ela tem a tendência de ser grande. Aí, o que vai acontecer? Você vai terminar de ler a pergunta, você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. O que fala o texto que eu esqueci? É isso que você vai fazer. É isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler as perguntas antes de ir para o texto. Então, o texto está aqui. Então, a gente vai ler a pergunta. Segundo o texto, um dos desafios trazidos pela revolução digital é dificuldade em comunicação a longa distância, questão de privacidade e segurança de dados, falta de acesso à informação, lentidão dos processos industriais. Lendo a questão, a gente já consegue identificar algumas coisas. Primeiro, eu já consigo identificar o tema do texto. Qual que é o tema? Revolução digital.
Logo, ele vai falar sobre tecnologia. Outra coisa que a gente já consegue identificar aqui, segundo o texto. Então, ela quer que eu retire do texto porque está lá. Então, segundo o texto, eu consigo fazer qual técnica? Scan. Eu já sei que eu não vou precisar ler aquele texto todo. Eu já sei. Vocês vão olhar para a questão e falar, nossa, que alívio, eu não vou precisar ler inteiro porque ela está pedindo o segundo texto, vou usar scan. Terceiro, quando ela fala lá, ó, um dos desafios, significa que no momento que eu estiver fazendo o scan, eu vou ter que encontrar o quê? Revolução digital, tecnologia e desafios. Ou alguma palavra que me remeta a isso. Então eu já sei o que eu vou buscar. Lendo as alternativas, agora, a gente tenta eliminar tudo isso antes de ir para o texto. Eu tento eliminar o que é absurdo. A gente está falando da revolução digital. A dificuldade de comunicação a longa distância. Ora, se a gente está numa revolução digital, o que a gente não tem é dificuldade em comunicação a longa distância. Inclusive, a tecnologia ela facilita essa comunicação a longa distância. Então, a gente já pode riscar ela que ela está errada. Sem ler texto. B, questão da privacidade e segurança de dados. Se caísse essa questão na prova de Jabuti, seria teta. Por quê? Porque um dos conteúdos de vocês é a LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala justamente sobre proteção de dados, então ela está falando de segurança. Então pode ser que a B esteja correta. Vamos para C. A falta de acesso à informação. Se alguém hoje virar para mim e falar que não tem acesso à informação, tem que dar um tapa na orelha. Né? Tem informação até demais. D. A lentidão dos processos industriais. Não sei. Né? Agora a gente vai para o texto. Não vamos nem ler. O que a gente tem que buscar lá? Evolução, desafio ou palavra parecida. Evolução. Evolução aqui. Desafios. Pronto, encontrei. É aqui que eu vou me atentar. A resposta está aqui. Essas duas linhas aqui. Esquece o resto do texto. Essa revolução digital, no entanto, não vem sem seus desafios. Por um lado, a tecnologia otimiza as tarefas, democratiza o acesso à informação e, por outro, levanta questões importantes sobre privacidade e segurança de dados. Pronto, acabou. Alternativa B. Precisamos ler o texto nada. Agora, se vocês tivessem lido o texto primeiro, vocês iam ler o texto inteiro, ia para a questão, e eu tenho certeza, vocês iam ler o texto de novo. Ia ler o texto de novo. Tá? Então ó, pronto, usamos o scan. Fomos pela técnica de palavras-chave. Vamos responder a 2 agora, sem ir para o texto. Vocês são bons. Qual a ideia central do texto? Então, resumo do texto, o tema. O tema a gente já sabe. Não tinha nem título o texto, mas a gente já sabe o tema. Então vamos com base no que a gente já sabe. E ó, a gente não leu o texto. A gente só escaneou. Vamos ver se dá para usar a terceira sem ler o texto. A tecnologia é exclusivamente benéfica para o mercado de trabalho. Jefferson, mas o texto que a gente... O trechinho não dá para responder isso. Tá, conta do seguinte. Exclusivamente. Grife aí na apostila aqui, tá? Se aparecer para vocês exclusivamente, principalmente, apenas, não, somente, tá errado. Tá? Por quê? A gente vai ver isso na aula de raciocínio lógico. É algo que a gente chama de falácia dentro do raciocínio lógico. Tudo que generaliza, ele não tem lógica. Ele não tem lógica. O raciocínio lógico vai cair para vocês dentro de matemática. Né? Então, tudo que generaliza, ele não tem lógica para a lógica. Então, dentro das questões de concurso, toda vez que ela aplica técnica para generalizar, a questão está errada. Isso é batata. Batata. Vocês só não vão conseguir aplicar 100% dessa técnica nas questões de direito. Só nas questões de direito. Por quê? Vez ou outra tem um artigo de lei que aplica o apenas, o somente, o exclusivamente. Mas nas questões de língua portuguesa e lógica, pode aplicar que é 100% certeiro. Então, a tecnologia é exclusivamente benéfica para o mercado de trabalho? Não.
A gente está vendo muita gente já perdendo o emprego por conta do avanço da tecnologia. Muita gente. Né? B. A comunicação moderna é inferior aos métodos antigos. Me desculpe, mas alguém falar para mim que uma chamada de vídeo é inferior a mandar carta, aí tá loucura, né? Não tem como. Ou pegar o WhatsApp hoje para falar com alguém, antes, lá atrás, a gente tinha que comprar cartão telefônico, mais para trás, ficha. Então não tem como a comunicação moderna ser pior que a antiga. C. A tecnologia trouxe grandes transformações e benefícios, mas também impõe desafios que precisam ser discutidos. Beleza. Né? E foi, inclusive, o que a gente descobriu aplicando a técnica do scan. Né? D. A automação é um problema sem solução para o futuro de emprego. Está errado também. Né? A automação é uma solução. Você tem que saber fazer. Então, ó, a gente não precisou nem ler o texto. Mas quem quiser ler o texto depois, lê. Tá? Bom. 3. Quem é professor tem que responder essa aqui sem triscar o olho no texto. 3. Conforme o texto, o principal papel da educação é... Então, ó, conforme o texto. Então, a gente pode utilizar duas. Por quê? Porque o conforme, às vezes, ele pode ser segundo o texto e está escrito, ou o conforme o texto, ele pode ser uma inferência. A gente vai ler a questão para identificar o que ela está, de fato, pedindo. A. Formar cidadãos conscientes e participativos. B. Apenas garantir a memorização de fatos. Não, a educação não é isso. C. Criar desigualdades sociais. Substituir o papel da família. Jefferson, mas as alternativas são muito idiotas, algumas. Gente, concurso tem questão, principalmente nas específicas. E aí não é que a questão é idiota, é que vocês já sabem o negócio. Aí que tá. Aí quando a gente já sabe, fica fácil. A alternativa correta é a A. Vamos olhar o texto. Tentar aplicar alguma técnica. Pode ser scan. Vamos tentar escanear alguma coisa lá. Já que o papel da educação, a gente pode ir talvez nessa parte. Oi? Não entendi. Terceira e quarta linha? Ah, sim. Cidadãos conscientes, seus direitos. Né? Ou aqui em cima, né? Não trata apenas de memorizar fatos. Pronto, resolvemos. Sem precisar ler texto. Então, vocês podem aplicar essas técnicas lá, tá? Como eu sei que vocês gostam, eu vou complicar um pouco. Trouxe um trecho da obra Os Lusíadas, do Camões. É uma epopeia. Todo mundo sabe que é uma epopeia, né? Todo mundo sabe que é uma epopeia? Gabi? Você sabe que é uma epopeia? Eu expliquei na aula quando você veio, né? Esqueceu. Ju? Não lembra? Alguém lembra que é uma epopeia? Valendo um churrasco. Calma lá, calma. Calma. Deixa eu ver quem vai pagar. Que a Ju vai pagar. Pode falar, pode explicar. Eu não vou ganhar. Não. Lá é figura de linguagem. Isso é figura de linguagem. A epopeia, ela é um estilo literário. Semelhante ao poema. Todo mundo já leu uma poesia, né? Todo mundo gosta de ler poesia? Não. Não, tá. Quem chegar pra mim aqui e falar assim, olha, Jefferson, meu livro de cabeceira é um livro de poesia que eu leio toda noite antes de dormir. É mentira. É que falar que ler poesia é bonito. É culto, né? Eu leio poesia. Mas ninguém gosta de ler poesia. Ela se assemelha à poesia porque ela é escrita em estrofe. Qual que é o tamanho de uma poesia normalmente? Meia folha? Uma folha? A epopeia é 300, 400 páginas. Então a epopeia é uma única poesia. Uma única poesia. Então, por exemplo, é que eu não trouxe, eu esqueci. Ilíada é uma epopeia. O livro é desse tamanho, dessa grossura. É um poema só, todo esse livro. O que a epopeia vai falar? Ele é um poema épico que ela vai contar a história de um herói ou de um povo.
é isso. Quem criou, se dá a atribuição da criação da epopeia para Homero, que escreveu duas, Odisseia e Ilíada. Então, ouviu a epopeia é isso. É um poema heróico, gigantesco, que ele vai contar a história de um herói ou de um povo. A primeira epopeia em língua portuguesa foi escrita por Camões, que se chama Ilíada. Conta-se a história, Ilíada foi escrita em 1500 e bolinha. Conta-se a história que ele estava terminando de escrever a epopeia dentro do navio, porque ele saía nas expedições, e esse navio aconteceu que nem o Titanic, bateu alguma coisa e começou a afundar. E a namorada, o paixonite dele estava no navio, estava ali no barco. E ele viu ela se afogando. Só que quando ele viu ela se afogando, ele também viu o manuscrito dos Lusíadas ali no mar. Ele pulou no mar para salvar o manuscrito e deixou a amada ir de vala e morrer. Ele preferiu, conta-se que ele preferiu salvar o livro do que salvar a amada dele. Tá? Convenhamos, né? Um poema dessa grossura, o cara ter que lembrar de novo tudo para escrever a segunda cópia é complicado, né? Mas vamos lá. A Lusíadas começa assim. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Escrito um embaixo do outro, tá? Como se fosse uma poesia mesmo. Então, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Tá? Questão. Sobre a primeira estrofe da obra, assinale a alternativa correta. O poeta utiliza o termo barões para se referir especificamente à nobreza titulada de Portugal. B. O trecho mares nunca dantes navegados reforça o caráter de ineditismo e heroísmo da expansão marítima. A Taprobana, citada, refere-se a um local mítico sem existência geográfica real. O foco do sujeito, as armas e os barões, indica que o herói da epopeia é um indivíduo único, Vasco da Gama. Jefferson, não dá para aplicar nada disso aqui. Não dá, realmente. Por que eu trouxe isso? Para vocês verem que em questões mais complexas que envolvem epopeia, pode acontecer de vocês não conseguirem aplicar a técnica. Em texto corrido, basicamente, na maioria vocês vão conseguir. Mas em epopeia, às vezes fica complicado vocês aplicarem. Mas dá para resolver. Então vamos lá. Primeiro, o poeta utiliza o termo barões para se referir especificamente à nobreza titulada de Portugal. Pelo que tudo que eu expliquei para vocês, já vocês consideram que isso é verdade ou é mentira? Mentira, por quê? Especificamente. Pronto. Então, a gente precisa nem saber quem que é um barão, tá? Por conta do especificamente. B. Os trechos mare nunca dantes navegados reforçam o caráter de ineditismo e o heroísmo da expansão marítima. Vocês consideram que é certo ou errado isso aqui? Vamos tentar desmistificar. Mares nunca dantes navegados. Isso aqui todo mundo entendeu a lógica do conceito, né? Caráter de ineditismo, né? Algo inédito, algo que nunca ninguém fez. E o heroísmo da expansão marítima. Vocês consideram que isso está certo ou errado? Está certo, tá? E quando ele começa, né, os mares nunca dantes navegados, então ele fala do ineditismo, porque os mares nunca foram navegados, e aí ele fala do heroísmo da expansão. Por quê? Se nunca ninguém foi lá, e o que ele está dizendo? Que o povo português é muito sensacional. Ó, nunca ninguém foi, a gente que está indo, então a gente não tem medo. Então por isso essa questão do heroísmo. C. A Taprobana, citada, refere-se a um lugar mítico, sem existência geográfica real. Tem, tá? Taprobana existe. Era da onde saíam os navios portugueses no Mar do Ocidente. D. O foco do sujeito, as armas e os barões, indica que o herói da epopeia é único, Vasco da Gama. Todo mundo, questões sobre isso aqui é muito comum em vestibular. Tem muito aluno e professor que confunde, que fala que os Lusíadas é uma epopeia que vai falar sobre Vasco da Gama. E vocês vão encontrar vídeo na internet de muito professor de língua portuguesa e literatura falando isso. Mas não. O Vasco da Gama raramente é citado na epopeia. O herói da epopeia, os Lusíadas, é o povo português. Eles são os heróis. E ainda dá para
Sem saber essa informação, dá para resolver isso aqui por conta do seguinte. O que essa parte está dizendo? Que o herói é um indivíduo único. O trecho, ele está no plural. As armas dos barões. Se é um indivíduo único, não era para estar as armas dos barões. Era para estar a arma e o barão assinalado. Né? Então a gente já conseguiria matar aí. Próxima questão. No contexto da expansão marítima portuguesa, a fala da figura mitológica do Adamastor expressa a submissão da natureza diante do conhecimento científico. Bom, como não vai dar para aplicar a técnica, vamos para o texto, né? Isso aqui é o canto quinto. A epopeia é dividida por canto e não por capítulo. Tá? Por que canto? Porque a epopeia ela é cantada. Então ela tem um ritmo. Não me peçam para cantar no ritmo porque eu não sei. Porque o livro todo ele é cantado. Por isso que quando vocês vão pegar uma epopeia vai ter escrito canto 1, canto 2, canto 3, que ele é cantado. Tá? Acho que essa outra eu sei cantar no ritmo, mas não vou passar essa vergonha. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem vós chamais de tormentório, que a Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui ignório. Aqui toda a africana costa acaba, neste meu nunca visto promatório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Aqui é uma passagem onde os navios portugueses eles estão chegando num local e eles se deparam com um gigante. E depois esse gigante fala que o nome dele é Adamastor. E aí ele fala por que ele está muito puto, porque ele tem um amor não correspondido por uma outra gigante, e por aí vai. Então, o que a fala da figura mitológica expressa? Submissão da natureza diante do conhecimento científico dos geógrafos gregos citados. Ele não fala de submissão, até porque nesse trecho aqui, que Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos outros passaram, eu fui ignório. Eu ignorei eles. É isso que ele diz. Eles passaram por aqui e eu ignorei. Então ele não está submisso a esse conhecimento científico. B. O temor dos navegadores diante do desconhecido e a superação dos limites geográficos da antiguidade. Vamos deixar aqui, porque o trecho seguinte fala que os portugueses eles ficaram com medo do gigante quando eles olham. C. A celebração da união entre os povos africanos e os navegantes lusitanos, não tanto que Portugal invadiu a África, a gente sabe o que fizeram lá, né? D. A negação do caráter heróico da viagem de Vasco da Gama. O que vocês acham que é a alternativa correta? B. O temor dos navegadores diante do desconhecido, a superação dos limites geográficos da antiguidade. Vamos esmiuçar aqui. Já ouviram falar no Cabo da Boa Esperança? Já? É isso. Então, o gigante Adamastor na epopeia é o Cabo da Boa Esperança. É aquela parte de baixo da África, né, que circunda a África ali por baixo. Então, por isso que ele fala, né? Eu sou aquele oculto e grande cabo. Mas se o cabo, todo mundo sabe por que ele disse que ele é aquele oculto. Porque ele fica bravo porque ele considera que os navegadores, quando passavam por ali, não davam a ele a devida atenção. Então, por isso que ele fala, eu sou aquele oculto grande cabo, que vós chamais de tormentório. Fernando Guimarães, se eu não me engano, ele tentou passar pelo Cabo da Boa Esperança e morreu tentando passar. Eu acho que tiveram pelo menos 3 ou 4 navegadores portugueses que tentaram passar pelo Cabo da Boa Esperança e morreram. Tá? Por isso os portugueses começaram a chamar o Cabo da Boa Esperança de tormento. Tá? Aqui toda a África costa a cabo, né, já que ele fica naquela divisão, é ali que acaba a África. Neste meu nunca visto promontório que para o polo antártico se estende. Do Cabo da Boa Esperança é possível ir para a Antártida. A quem vossa ousadia tanto ofende. Então por que ele fica bravo? Ele já diz ali em cima que os portugueses chamam de tormenta. 3 ou 4 portugueses já morreram tentando passar lá. E essa expedição que passa ali
tá brincando com o perigo. Por isso que ele fala, a sua ousadia me ofende. Eu já matei 4 de vocês aqui, vocês ainda tentam passar. Mas no final, depois de uma conversa ali do desabafo dele, ele deixa eles passar. Bom, questão. A invocação à musa e a menção à cólera de Aquiles indicam que o tema central da obra é... Alguém sabe o que é cólera? Não é a doença. Então, cólera é ira. Pode ser sinônimo para ira, fúria. Tá? Então, a fúria de Aquiles. Então, qual que é o tema central da obra? A descrição detalhada da queda das muralhas de Troia. Esse aqui é um trecho da Ilíada que vai contar os 10 últimos dias da Guerra de Troia. Então, aquele filme Troia, que inclusive está para sair um filme novo, ele conta a história dessa epopeia Ilíada, que narra os 10 dias da Guerra de Troia. Tá? E todo mundo viu o cavalão de Troia no filme. Blá, blá, blá. O cavalo de Troia ele não é citado em nenhuma linha da epopeia. A Ilíada é quase 400 páginas, não se ouve falar do cavalo de Troia lá. Homero vai citar o cavalo de Troia num livro chamado Odisseia, que é uma outra epopeia, que ele vai narrar a volta do Odisseu para a casa dele. Canta, ó musa, a cólera de Aquiles. Então, canta, ó musa. As epopeias, quando vocês pegarem, quase todas elas começam assim. Canta, ó musa, mostra-me, musa. Como elas são muito focadas na mitologia grega e romana, quando começa com canta a musa, é o autor pedindo para que as deusas daquela mitologia contem para ele e ajudem ele a contar aquela história. Então, por isso que quando vocês pegarem alguma coisa do tipo, vai aparecer assim, canta-me, ó musa. Então, canta, ó musa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que tantas dores trouxe aos aqueus e lançou no Hades as almas de muitos heróis, deixando seus corpos como banquete para cães e aves. Então, o que ele está dizendo? Pedindo para Deus ajudar ele a contar a fúria do Aquiles, o Aquiles que é filho de Peleu, que tantas dores ele trouxe aos aqueus. Aqueus eram um grupo de gregos, e lançou. Então, Aquiles lançou no Hades. Hades é o deus da destruição, o deus do inferno. Então, Aquiles lançou no inferno a alma de muitos heróis dos aqueus, deixando os corpos como um banquete para os cães e para as aves, que no caso seriam os abutres. É isso que ele está querendo dizer. Tá? E normalmente já é o resumo do livro todo. É isso que o livro vai contar. Vai contar a briga do Aquiles, como que ele matou uma galera e... Então, qual que é o tema central? A descrição detalhada da queda das muralhas de Troia nem cita Troia, né? Conflito psicológico, as consequências do orgulho ferido do maior guerreiro grego, a história de amor entre Paris e Helena, uma crônica histórica fiel sobre a fundação da Grécia. O que vocês assinalariam como correto? Qual? B. Conflito psicológico, as consequências de orgulho ferido do maior guerreiro grego. Vamos para outra questão aqui. Última questãozinha de português. Tá? Então, os versos iniciais da Odisseia revelam um traço central do herói épico grego, que é a força física bruta como o único recurso para vencer os inimigos, a dependência absoluta da vontade dos deuses sem o livre-arbítrio, C, a metis, que é a astúcia, a inteligência e a capacidade de suportar sofrimento para atingir um objetivo, D, o desejo de conquistar novas terras para expandir o império de Ítaca. Sem ler o texto, vocês responderiam o que aqui? A, B, C ou D? Canta, recorda-me os feitos do herói astucioso que muito errou depois que Troia destruiu a cidade sagrada. Muitos homens ele viu, sua mente e costumes conhece. Muitos sofrimentos no mar suportou em seu peito para a vida salvar e o regresso de seus companheiros. É o início da Odisseia,
que é o livro continuação da Ilíada. Lembra que eu falei para vocês que o cavalo de Troia vai aparecer só aqui na Odisseia? Por que do cavalo? Eles não estavam conseguindo ganhar dos caras na mão. Tiveram que usar a astúcia. O livro todo da Odisseia, ele vai mostrar pra gente um herói astucioso. E já começa com isso, né? O herói astucioso. Então, a alternativa correta é a C. Bom, vamos para o direito. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. A LINDB. Então, por isso que eu tomei a liberdade de colocar a lei de introdução inteira no material de vocês, para vocês lerem. Tá? Para quem vai fazer para administrativo, o começo da LINDB é importante, tá? Porque ele vai falar sobre a questão de vigência de lei. Então, ó, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. Se alguém falar para vocês, perguntar, quando que a lei começa a vigorar? 45 dias depois que ela saiu no Diário Oficial. Salvo se tiver uma disposição em contrário. Por exemplo, sai uma lei lá e fala ela passa a valer daqui 90 dias. Aí beleza. Se não estiver falando nada, quando ela começa a vigorar, é 45 dias depois de publicado. Tá? Se antes de ela entrar em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Tá? Então, aqui é um caso muito raro. Vamos pensar, por exemplo, assim, publiquei uma lei, não falei nada, ela vai começar a valer 45 dias. Só que quando deu 43 dias, eu publiquei uma nova lei que modifica pontos dessa lei. Os pontos da lei que eu modifiquei, eles vão começar a valer só daqui 45 dias. Os outros pontos que não foram modificados, eles começam a valer quando completar 45 dias da primeira. Tá? Bom. Não destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Nós temos leis de vigência temporária. Por exemplo, durante a pandemia a gente teve muito. Por exemplo, auxílio emergencial, não foi essa, mas só para título de exemplo. O auxílio emergencial será pago até que a situação de emergência seja revogada pelo órgão competente. Beleza. Então, ela não tem vigência eterna. Tá? Ela tem uma vigência temporária. Se a lei não falar nada sobre até quando a vigência dela, a lei é eterna, até que alguma outra lei revogue ela. A lei revogada não volta a vigorar se a lei revogadora deixar de existir. Tá certo? Morre junto. Tá? Isso aqui é importante para todo mundo. Isso aqui é para todo mundo. Artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Mas eu não sabia que isso não podia. Eu não sabia que isso era crime. Não tem problema. Não tem problema. Não sabia. Não tem problema. Você vai responder igual. Ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que ela não conhece. Significa, a lei está dizendo para vocês o seguinte, vocês são obrigados a conhecer todas as leis. Ponto. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que declarar esse item no imposto de renda. Não sou. Na lei está falando que tem. Não declarou, lascou. Ah, mas eu não sabia que, sei lá, jogar esse papel aqui ia me causar uma multa. Dane-se. Então, tá. Ninguém pode. Em questão de prova, às vezes pergunta lá, cai uma questãozinha falando que a pessoa pode alegar desconhecimento da lei. Não, ela não pode alegar desconhecimento da lei. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Às vezes, a gente não tem lei que regula aquilo, ou às vezes tem lei, mas a lei é omissa. Exemplo clássico. Servidor público. Né? Vocês serão concursados daqui a alguns dias. Pode fazer greve? Pode ou não pode fazer greve? Oi? Estágio probatório, não. Mas, porque tem uns que fazem, né? Só que, tipo assim, na teoria, o servidor público não pode fazer greve. Por quê? A gente tem um artigo da Constituição que fala o seguinte,
O servidor público terá o direito à greve com base na lei específica. Qual que é a lei específica? A lei de greve. E a gente tem uma lei de greve, não tem? Tem no servidor privado. A lei de greve do servidor público, a Constituição é de 1988. Desde aqui tem o texto falando que o servidor público pode fazer greve de acordo com a lei específica. E cadê a lei específica? Nunca sequer foi impressa, não existe essa lei específica. Então, pela Constituição, o servidor público, vocês poderiam tirar fazer greve? Não, porque a lei específica não existe. O que o juiz pode fazer de acordo com a lei? Se a lei for omissa, e é porque falta a lei de greve, o juiz vai decidir de acordo com a analogia. O que é analogia? Ele vai pegar um caso parecido e vai aplicar. Qual é o caso parecido que ele tem? Greve do servidor do funcionário privado. É parecido? É. Então ele usa por analogia, ele pega um caso parecido e aplica. O STF fez isso. O STF falou o seguinte: até ser criada a lei específica de greve do servidor público, usa-se a de greve geral. Na aplicação da lei, o juiz vai atender fins sociais que ela se dirija, papai, você não tá, efeito imediato. Para quem vai fazer para motorista, esse artigo é importante. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver cumprida a obrigação. Tá? Então, a gente tem um termo, para vocês ouvirem um advogado falando que o juiz é incompetente, a gente não está falando que ele é ruim. Também, tá? Mas nem sempre. Quando a gente fala que ele é incompetente, significa que ele não tem competência para julgar aquilo lá. Mas vocês não estão falando que ele é ruim? Não. Por quê? A gente tem aqui, ó. Duas cidades, tá bom? Vamos colocar aqui cidade A e cidade B. O João, ele mora aqui na cidade A e foi para a cidade B. E lá na cidade B, ele matou um cara. Ele mora aqui. Ele veio para cá e é preso na cidade A. Ele mora na cidade A, foi preso na cidade A. Nos dois tem juiz. Qual o juiz que vai julgar ele? Na cidade B. Sempre onde o crime aconteceu. Quando a gente fala que o juiz é incompetente, seria no caso se o juiz do A julgasse. Por que ele seria incompetente? Porque ele não tem competência para julgar esse caso. Por quê? A competência é do B. É basicamente isso, tá bom? Tá, artigo 20. Que é o que vai cair, né? Nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativos. Então, ó, dentro da esfera administrativa, dentro do poder público, também dentro da controladora e judicial, não vai se decidir nada com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, assim, eu preciso tomar uma decisão administrativa. Se essa decisão ela tiver um caráter muito abstrato, algo que eu não consigo mensurar, eu preciso antes fazer isso. Eu preciso demonstrar as consequências práticas da decisão. Por quê? Na administração pública é muito complicado. Eu tomo uma decisão que ela não vai afetar só aquele órgão, ela pode afetar 2 órgãos, pode afetar o município como um todo, inclusive pode ter decisões que podem afetar outros municípios. Então, todas essas decisões de esferas administrativa, controladora judicial, não vão se basear em decisões jurídicas, em valores jurídicos abstratos. Qual que é a pegadinha de prova? A prova vai trazer esse texto aqui e vai colocar assim, ó. Nas esferas administrativas, controladora e judicial, se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Ela vai esconder ou não. Ela vai fazer isso. Ela vai fazer essa sacanagem. Tá? Ela vai. Então, saibam que não se decide nada no abstrato.
As decisões que nas esferas administrativas, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Licitação. A gente vai ter uma aula aí sobre a lei de licitação, a nova lei de licitação. Eu preferia a antiga, só porque o número dela era mais fácil de decorar. Mas licitação, a gente tem muita invalidação de ato na esfera judicial. Muita invalidação de ato. É porque tem jurídico que não presta assistência correta, é prefeito que quer passar por cima de jurídico, é o pessoal da área de contrato que não sei onde está com a cabeça, está em Nárnia, mas muitas das decisões, elas vão para a esfera judicial e podem acontecer delas serem invalidadas. Só que se acontecer a invalidação do ato, do contrato, do ajuste, do processo ou da norma, esse decreto que invalida, ele tem que indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Porque não é só eu invalidar. Assim, ó, chega lá uma decisão judicial falando, a licitação está invalidada. E daí? A licitação está invalidada, mas eu já estou usando o produto da licitação, o que eu faço? Descobriram o problema da licitação 1 ano depois da licitação, o que eu faço? Então não é só invalidar. A decisão ela precisa mostrar o que vai ser feito, qual que é a consequência jurídica ou administrativa para isso. Vai ter que ressarcir, vai ter que devolver, alguma coisa ele precisa explicar. Então a decisão não pode nunca trazer só, estou invalidando o ato. Ela precisa explicar o que vai ser feito como consequência jurídica e administrativa, tá bom? Qual a consequência jurídica? Às vezes acontece de uma invalidação de ato ou contrato e a consequência jurídica é o prefeito responder por ato de improbidade administrativa, por exemplo. E qual que vai ser a consequência disso? Pode ser que ele perca o mandato, fique inelegível. Né? Administrativa, o município pode, por exemplo, aplicar multa em cima da empresa, né, que estava envolvida nisso. Então, todas essas consequências precisam estar no ato de invalidação do ato. Tá bom? Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e a exigência das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Então, quando eu tiver que interpretar uma norma é diferente de lei. Tá? A norma, via de regra, ela vai ser recomendações ou orientações que elas não têm peso jurídico. Porém, elas vão ser levadas em consideração numa análise jurídica do caso. Mas para eu fazer a interpretação da norma e da lei, eu preciso sempre olhar a dificuldade do gestor e das exigências. Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que tem o procedimento licitatório. Qual é o procedimento natural da licitação? Dar publicidade, colher as propostas, depois, enfim, tem todo esse procedimento. Só que aí, por uma situação de extrema urgência, e a gente sabe que em casos específicos eu não preciso seguir todo o rito licitatório. Mas num caso de extrema urgência, foi feito um procedimento licitatório muito mais rápido do que nos casos de inexigibilidade de licitação. O juiz, quando vai analisar isso, ele pode analisar, olha, realmente aqui o prefeito pisou na bola. Mas eu preciso analisar a situação. Qual foi o caso de extrema urgência que levou ele a tomar essa decisão? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Ele vai ser punido pelo ato? Vai. Mas a punição ela vai ser bem mais branda. Por quê? Eu sempre preciso analisar essa situação. Né? A motorista, né, que vai ter penal. A gente tem casos, por exemplo, dentro do direito penal de atenuantes. Por quê? Eu preciso sempre analisar o contexto. 26. Para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, e quando for oitiva é depoimento, tá, pessoal?
E quando for o caso, após consulta pública, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, que só produzirá efeitos a partir da sua publicação num órgão oficial, vide diário oficial. Então, para eliminar essas irregularidades ou incertezas jurídicas, a autoridade administrativa, quase sempre, na prova de concurso, a autoridade administrativa é prefeito. Tá? Ela vai poder, depois do órgão jurídico dar o seu esclarecimento, seu depoimento, ele pode celebrar um compromisso com os interessados, observada a legislação, para corrigir. Eu vou pensar o seguinte, vou fazer um processo licitatório, encontraram, não saiu a licitação, mas encontraram problemas nessa licitação. Conversaram, o órgão jurídico conversou com todo mundo, esclareceu os problemas, a autoridade administrativa ela pode celebrar um compromisso com o pessoal que já estava participando. Tá? Observada a legislação que vai ser aplicada e os efeitos só vão ser produzidos depois. Aqui um exemplo clássico é conversar com as empresas envolvidas que já mandaram propostas, explicar toda a situação e reabrir o processo licitatório ou remarcar leilão, coisa do tipo. Tá? 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Erro grosseiro vocês podem colocar aqui como dolo eventual. Tá? Dolo eventual. Vai ser 3 casos de dolo eventual: negligência, imprudência, imperícia. Tá? Então, o agente público ele vai responder pessoalmente, tá? Nas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Porque em situações que não tiverem dolo ou erro grosseiro, ele não responde pessoalmente. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Mas plebiscito e referendo a gente já teve alguns no Brasil. A gente teve o mais famoso deles do porte de arma, na década de 90, se eu não me engano. A gente teve, acho que em 92 ou 93, se eu não me engano, um referendo para decidir se voltava ou não a monarquia no Brasil. E durante as eleições a gente tem alguns plebiscitos e referendos em pontos específicos. Por exemplo, na eleição para presidente, se o município quiser fazer um plebiscito ou referendo, ele pode. Comunica o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral, e eles podem usar a eleição para também incluir a votação de um plebiscito ou referendo. Tá? Mas aqui qualquer órgão ou poder pode, para criar um ato normativo, consultar a população. Mas quase sempre não o fazem, né? As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Para eu liberar vocês para o intervalo, tudo isso aqui é ato normativo. Norma, regulamento, súmulas e respostas a consultas. Prefeito. Guarda isso aqui, gente. Eu sei que vocês já sabem, mas... Decreto. Decreto é ato normativo exclusivo, tá? Então é ato exclusivo do chefe do executivo. Tem força de lei. Tá? Então, decreto é ato exclusivo do chefe do executivo. Vai aparecer lá, o chefe da Controladoria Geral da Controladoria do município lançou um decreto. Está errado, porque decreto é ato exclusivo do chefe do executivo. Prefeito, governador, presidente da República. Só eles. E o decreto tem força de lei, porém, o decreto, ele é temporário.
Por isso que normalmente quando o presidente da República ele solta um decreto, ele imediatamente manda o projeto de lei para a Câmara dos Deputados, porque os deputados precisam transformar o decreto em lei. Então, ó, o decreto ele tem força de lei, mas não é lei. Então, o decreto tem sabor lei, mas não é lei. Tá? Ele só vai virar lei se ele for aprovado pela Câmara dos Deputados ou pela Câmara dos Vereadores do município, tá bom? Então ele vai cair do artigo 1º ao 69. A gente vai estudar todos? Não. A gente vai estudar o que eu achei que é principal. Tá? Do artigo 1º até o artigo 6º, nós vamos ter as disposições preliminares. Tá? Então, do artigo 1º ao 6º, nós temos as disposições preliminares. Do artigo 7º ao 69º, nós temos os direitos fundamentais. A lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. É proteção integral. E aqui vocês podem colocar o seguinte na proteção integral. A criança vai ser priorizada em tudo. Tudo. Tem uma vaga de hospital. Tem uma criança e tem um idoso. Quem que vai para a vaga? A criança. Sempre vai ser a criança. Sempre. Tá? Por conta do princípio da proteção integral. Artigo 2º. Isso aqui também, ele não cai, ele despenca. Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18. Então, vamos ter a criança que vai ter de 0 até 11 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não sei porque que a lei me mete isso 12 anos no Brasil. E adolescente, a gente vai ter acima, né? Com 12 anos ou mais. Detalhe importante. Se a criança é de 0 até 11 anos, ou como cai na prova, 12 anos incompletos, criança de 0 a 12 anos incompleta, adolescente a partir dos 12 anos até 18 anos, né? Qual que é a idade máxima que eu vou aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente? Você é bom, cara. Mas Pode falar. quando é 21, porque lá quando, por exemplo, está sobre o processo de adoção, o ECA também faz dele, né? Ah, não sei. Adoção. Não sei. Adotada, Você é bom, cara, mas ela é melhor. Até 21 anos. Então, eu vou aplicar o ECA até os 21. Isso, a partir dos 18 são exceções. Por que até os 21? Porque, vamos pegar o seguinte. Outra coisa. Criança e adolescente, eles cometem ato infracional. O adolescente roubou alguém no semáforo. Ele cometeu o quê? Um ato infracional. Ele não comete crime. Criança e adolescente não comete crime. É errado falar, ó, aquele menor cometeu um crime, aquela criança cometeu um crime. Menor não comete crime, ele comete ato infracional. Criança vai receber medida de proteção. Adolescente, medida de proteção e ou socioeducativo.
Isso às vezes aparece em prova também, tá? Então, a criança, ela só recebe medida de proteção. O que é a medida de proteção? É, como o próprio nome diz, eu proteger ela. Então, eu vou dar uma assistência maior, fazer um acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, levar os pais para fazer um tratamento, coisa do tipo. Na medida socioeducativa, o negócio é mais pesado, porque o adolescente ele vai cumprir a medida. Então, ele vai prestar o serviço comunitário, ele vai ser internado, ele vai ser colocado em família substituta. Na medida de proteção, muitas das medidas são aplicadas aos pais. Na medida socioeducativa, as medidas elas são aplicadas aos adolescentes. Porém, não se deixe enganar. O adolescente também pode receber medidas de proteção, dependendo da situação. Tá? Acho que é basicamente isso aí. As crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Tá? 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura e dignidade, respeito, liberdade, convivência comunitária. O artigo 4º, ele cai na prova, normalmente com essa redação, mas o que a banca faz? Ela suprime um desses atores que tem essa obrigação. Então ela vai trazer lá, por exemplo, que é dever da família, da comunidade e do poder público. E ela vai tirar a sociedade, por exemplo. Então, quando cai ECA, ela vai pedir um pouquinho de interpretação disso aqui, mas o grosso das questões é letra da lei. Vocês têm que pegar, sentar e ler a lei para conhecer o que está escrito, porque normalmente a banca vai fazer isso, ela vai tirar uma parte da lei. Vai tirar uma parte, vai tirar uma palavra, vai trocar uma por outra. Tá? Garantias de prioridade. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Preferência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e execução de políticas sociais. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Artigo 5º, que nenhuma criança e adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Isso aqui, ó, é crucial, principalmente a omissão. Quem, por ação, ou seja, quem negligenciar, quem discriminar, quem explorar, quem violentar, quem ter tratamento cruel ou oprimir o menor, né, criança e adolescente, vai responder. E quem aquele que por omissão, ou seja, eu deixo negligenciar, eu deixo discriminar, eu deixo acontecer exploração, eu deixo acontecer violência, também responde. Esse é um baita de um problema. Porque a justificativa dos pais que não querem vacinar é de que o filho é meu e eu decido se ele tem que tomar ou não. Então, assim, quando a gente está tratando da esfera de direito difuso e direito coletivo, o direito já não é meu. É um direito que ele existe para preservar os direitos dos outros. Tudo que está no calendário de vacinação, as crianças são obrigadas a tomar. O pai e a mãe que não vacinar o filho vai ser denunciado pelo Conselho Tutelar. O Ministério Público pode abrir um processo contra o pai e a mãe. Esse processo ele pode resultar em advertência, como também perda de guarda. Então, o pai que não vacinar ele pode, inclusive, perder a guarda da criança. Tá? Então, caiu uma questão sobre isso, vocês vão a fundo nisso. De novo, aquela questão, a gente não conversa com prova. Se algum de vocês é contra a vacinação, beleza, isso fica na casa. Resolver a prova, vocês vão... É 100%. Tem que vacinar, não tem, beleza? Sem questionamentos aqui. Tá bom? Depois vocês estiverem lá dentro, aí vocês, depois do estágio probatório, vocês tocam o terror. Bom,
18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório e constrangedor. Uma crítica minha ao ECA, que eu acho que o ECA tem muito artigo repetido, sabe? Eu acho que ele fica maçante porque tem muito... Artigo 18A. A criança tem direito de ser educada e ter os cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medida socioeducativa ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar deles. Para fins da lei, o que é um castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre criança ou adolescente que resulte sofrimento físico, lesão, e o tratamento degradante ou cruel é quando eu submeto a criança a situação humilhante, ameaça ou ridicularize ela. 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude. Às vezes a questão pergunta, a mãe pode dar o filho para adoção logo após? Pode. Tá, pode. Antes ou logo após, tá bom? Então, ela vai ser encaminhada para a Justiça da Infância e da Juventude. Sim, sim. E vai ser garantido todo o anonimato, ninguém vai ficar sabendo de nada e coisa do tipo. Paguem nos registros o nome da mãe e o nome do pai vinculados àquela criança. E que sejam fixados o nome dos novos pais. Né? E o Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, ele vai trazer uma coisa muito importante. Não é que hoje não acontece, hoje acontece, mas antes acontecia com muita frequência. Dessa criança adotada, ela ser discriminada dentro da própria família. Né? Ser adotado, não sei o quê. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente traz essa proteção para ela, dizendo que ela não pode sofrer esse tipo de discriminação, porque no momento que ela foi adotada e é colocado o nome dos pais novos no registro com a destituição dos antigos, é como se desde o primeiro respiro dela, ela fosse filha deles. 23. Importantíssimo, a falta ou carência de recurso material não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. Suspensão do poder familiar, vou pegar a criança, provisoriamente, tem uma criança, tem um Pikachu aqui, né? Eu vou pegar o Pikachu, vou colocar em outra família. Provisoriamente. Depois de um tempo, o Pikachu vai pegar e vai voltar para cá. No momento que o Pikachu saiu daqui e veio para cá, na suspensão, essa família aqui não manda nele. É essa família aqui que manda e cuida do Pikachu. Essa aqui é como se não fosse pai. Quando a suspensão acabar, o Pikachu volta para lá e eles voltam. Na perda do poder familiar, o Pikachu vai e ele não volta mais. Os pais do Pikachu são esse aqui. A partir de agora? Não, a partir de sempre. A destituição do poder familiar, isso aqui, pro direito, é como se nunca existiu. E aqui, desde sempre. O que leva à destituição de poder familiar? Maus tratos excessivos, trabalho escravo, muitas coisas podem levar. Mas a falta ou carência de recurso material não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, isso é importante para a prova de vocês, porque a prova vai contar uma história triste. Vai contar uma história triste. Vai fazer uma família que, quando vocês lerem o texto, vocês vão chorar com a falta de recurso e carência dessa família. Vocês vão chorar. Falar, não é possível. Precisa, pelo menos, suspender o poder familiar dessa família. Não. Tá? Falta de carência ou falta de recurso não suspende, nem faz perder o poder familiar. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles ou seus descendentes. Às vezes a prova pergunta para vocês o que é família natural, o que é família extensiva. A família natural é aquele grupo de pessoas que é formado pelos pais e qualquer outro descendente.
Então significa que os avós não entram na família natural. Os avós não vão entrar. Porque o ECA entende que é pais ou qualquer dos seus descendentes. Pai, mãe e filhos. Ah, não tem filhos. Então a família é só o pai e a mãe. Vocês têm filhos? Não. Família é só eles. Tá? O neto vai entrar porque vai ser vai participar do descendente. Mas, por exemplo, na família deles, tipo, pelo Estatuto da Criança, a família natural deles não entra os pais deles. A família deles, por uma questão de prova do ECA, é só os dois. Só os dois. Tá? Aí a gente tem a família extensiva, ou chamada de ampliada, que ela passa dos pais e filhos e é formada pelos parentes próximos, com quais as crianças ou adolescentes convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade. Os avós vão entrar na família extensa ou família ampliada. Detalhe importante. A prova às vezes pode perguntar para vocês se um amigo íntimo faz parte da família. Vocês vão responder que faz, tá? Amigo íntimo de família, ele faz parte da família extensa. Por quê? Se ele é amigo íntimo, ele preenche esse requisito aqui, ó. Criança, adolescente, convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Então, mesmo aquela pessoa não sendo parte da família biológica, por ela ser um amigo próximo, ser um amigo íntimo, sempre está lá, ele vai ser considerado família extensa. E por que isso é importante? Em casos de suspensão ou perda de poder familiar, o juiz pode determinar que este amigo que faz parte da família extensa fique com as crianças de modo provisório. E eu já vi casos de amigo ficar com a guarda definitiva das crianças. Tá? Então a família extensiva ou ampliada, ela é muito importante nesse quesito. A colocação em família substituta vai se dar por meio da guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Aí a guarda vocês vão ter lá no artigo 33 e 35, não precisam ler, tá? Tutela do 36 ao 38 e adoção do 39 ao 52. Dois minutos? Acho que dá para ser. Termino. Criança e adolescente, artigo 53. A criança e adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Assegurando-lhes igualdade de condição para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores. A criança e adolescente pode contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Os professores, principalmente, né? Se cair uma questão falando que a criança tem o direito de questionar e contestar os critérios avaliativos, ela pode. Direito de organização e participar em entidades estudantis. Essas entidades estudantis é Grêmio Estudantil e outras agremiações que a gente tem aí, né? União Nacional dos Estudantes e coisa do tipo. Acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. João e Maria, seus irmãos, tem vaga para o João. Para a Maria não tem, não pode. Se o João estuda aqui, a Maria tem que estudar aqui também. Ah, mas não tem vaga. Monta uma sala no gabinete do prefeito, sei lá, arruma, tá? Então, acesso à escola pública e gratuita, próximo da residência. A criança, os pais, eles podem optar em matricular a criança em outra escola. Porém, se tiver uma escola próximo a ela, a prioridade é dela. Tá? Tem uma escola aqui e outra escola lá em onde Judas perdeu a bota. Eu quero que meu filho estude nessa, porque é próximo desse. A escola tem que arrumar uma vaga para essa criança. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente garante a escola próxima à residência e aos irmãos também. É direito dos pais ou responsáveis. Na verdade, o pai briga para levar para a escola distante, né? É direito dos pais e responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, coisa que não acontece.
É dever do Estado assegurar o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que eles não tiveram unidade própria. Então, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive o EJA. Né? Apesar que hoje estão acabando com o EJA, né? Porque hoje tem o ENSEJA, que você pode fazer a prova e já terminar os estudos. Tem o EJA online, que você não precisa, só vai lá e faz prova, né? Mas ainda tem o EJA tradicional, né? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, significa que o ensino fundamental ele é gratuito e obrigatório. Aí eu preciso estender essa obrigatoriedade e gratuidade lá para o ensino médio. O que os adolescentes acham que chegou no ensino médio, o conselho tutelar nunca mais vai atrás, né? Pelo menos é o que tem na cabeça deles. Atendimento em creche e pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística. Oferta de ensino noturno, regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a oferta de forma irregular importa em crime de responsabilidade da autoridade competente. Uma das consequências do crime de responsabilidade pode ser a retirada dele do cargo, tá? Como se fosse uma improbidade administrativa. Compete ao poder público zelar, recensear os educandos no ensino fundamental, fazer o chamado zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência. 55. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A prova vai falar para vocês que os pais e responsáveis têm obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino. Tá certo? Tá errado, porque os pupilos também precisam ser matriculados. Pupilo é porque ele tem um tutor que cuida dele. Compete ao poder público. Qual? O item 3? Tá. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Você quer explicação ou quer minha opinião sobre isso aí? Os dirigentes de estabelecimento de ensino... quem vai fazer para professor? Artigo 56. 55 e 56, imprime, põe no box do banheiro e lê tomando banho. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo os alunos, interação de faltas injustificadas e invasão escolar, esgotados recursos escolares, nível elevado de repetência, negligência, abuso ou abandono na forma prevista em lei. Então, para quem que eu vou comunicar casos de maus tratos e tudo mais? Conselho Tutelar. Quem que os dirigentes de estabelecimento vai ter que... Conselho Tutelar. Pegadinha da prova, gente. A prova vai falar que os dirigentes de estabelecimento de ensino comunicarão o Conselho Tutelar nesses casos. Tá errado. Por quê? Quem tem a obrigação de comunicar é o estabelecimento de ensino fundamental. O de ensino médio não tem essa obrigação. Tá bom? No caso de reiteração de faltas, esgotados os recursos escolares. Não é só o seguinte, o cara tá faltando muito, eu já vou puxar aqui e vou ligar pro Cezão aqui em Pialão, né? Ô, Cezão, não. Eu preciso esgotar todos os recursos da escola para depois ir levar para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é primeira instância, ele é o último caso, tá certo? 60. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de menor aprendiz. Considera-se aprendiz a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. É isso. Então vocês podem acessar o Estatuto da Criança e Adolescente completo aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a aula. Aguardo vocês na quinta-feira.